nosso irmão capaz, amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, maravilhoso Deus, nesta noite, Pai Santo, mais uma vez estamos entrando diante do Senhor, Pai, apresentando os ofertantes, os listas desta casa, meu Deus. O Senhor me abre porta de serviço, o Senhor me dá condições do teu povo abençoar. Meu Deus, visita a despesa de cada um, Pai Santo, que não venha faltar nada, mas se faltar para mim, sou ele com a providência, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, em nome do teu filho Jesus Cristo, também está aqui, pastor velho, para ministrar a tua palavra. Continua falando com o teu povo, continua usando ele, Pai, poderosamente, que a tua igreja necessita, Pai Santo, Pai Santo, satisfeitada. Sua igreja precisa de aprender, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra. Te agradeço, em nome de Jesus, amém? Vamos dar aplaudir o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimento novamente com a graça para o Senhor Jesus. Amém? Nós vamos, hoje, como foi dito, falar a respeito do arrebatamento. Nós estamos fazendo esse estudo, falando sobre o princípio de dores. O Senhor Jesus disse, né, no Sinai, que era o princípio de dores. Falando sobre os últimos dias, que é os dias que nós já estamos vivendo. E hoje nós vamos falar a respeito do arrebatamento da igreja. É o primeiro grande acontecimento no que diz respeito ao que vai acontecer na vida de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler somente o verso 10. Depois nós vamos ler algumas passagens bíblicas que explicam a respeito do arrebatamento. Amém? Apocalipse 3, 10. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus, ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Amém? A igreja pode se assentar também. Glória a Deus. Nesta passagem específica, o próprio Senhor Jesus Cristo está revelando a João o que iria acontecer com a igreja. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquele que guarda a palavra da paciência de Deus. O que é isso? Paciência, você tem paciência quando você espera por algo. Você tem que esperar com paciência no Senhor. Não diz lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Então aqui ele está dizendo, porque você guardou a palavra da minha paciência, eu te guardarei da tentação que é de vir sobre todo mundo. Que tentação é essa? Ele está falando aqui da grande tribulação. Ele está falando aqui do que vai acontecer na terra quando o anticristo se revelar. Quando o anticristo começar a dominar politicamente, economicamente e religiosamente o mundo. Porque o anticristo ele vai dominar o mundo. E quando ele dominar o mundo, não vai ter ninguém que resista a ele. E por que não vai ter ninguém que resista a ele? Porque a igreja não estará mais aqui. Glória a Deus. A igreja já estará na eternidade com o Senhor Jesus. Que provas disso biblicamente? Vamos lá. No livro de João, capítulo 14, do verso 1
puder colocar, por favor. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Todos acharam? João 14, 1. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Quem é que estava falando aqui? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo o quê? Que na casa do Pai tem muita morada, muito lugar. E ele iria na frente e nos prepararia um lugar. E depois que está tudo preparado, ele volta e nos leva para ele, para que aonde ele está, nós estejamos com ele, com toda a eternidade. Então qual é a vontade perfeita de Deus? A vontade perfeita de Deus é que nós recebamos o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, guardemos a sua palavra, imitemos o seu comportamento, para que quando ele venha, nós possamos ir com ele para este lugar que está preparado para mim, para você no céu. Amém? Amém. Quando é que isso vai acontecer? Muita gente especula muito, principalmente na internet, a respeito de quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja, ninguém sabe o momento, a hora, o dia. Pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser de madrugada, pode ser no final de semana, pode ser no meio da semana, pode ser na hora que você estiver trabalhando, pode ser na hora que você estiver dormindo, pode ser quando você estiver tomando banho. Tem pessoas que erradamente diz que quando você está tomando banho, por exemplo, você não pode cantar louvor, porque é falta de temor. Então, quando você está tomando banho, você deve servir a quem? Não é a Deus? Se Deus criou o homem, quando ele criou o ser humano, ele criou o ser humano nu. O que eu não posso é, enquanto eu estou tomando banho, estar com pensamento lascivo, pensamento de luxúria, pensamentos pecaminosos. Eu tenho que estar o tempo todo em oração. A Bíblia diz: orar sem cessar. Então, mesmo eu, quando eu estou tomando banho, eu estou em comunhão com Deus. Eu estou o tempo todo ligado em Deus. Por quê? Se na hora do meu banho Jesus volta, já pensou se eu não estou ligado nele? Quem não está ligado na vida dele, o que acontece? O pai corta e lança fora. Não é o que está escrito? O que a Bíblia diz? Nós somos a vara e a videira. Se nós não estamos ligados na videira e a vida dele, somos cortados e lançados fora. Então a comunhão com Deus é 24 horas por dia, o tempo todo. Amém? Amém. Vamos lá, continuando. Então, quando é que vai acontecer o arrebatamento? Lá no livro de. Perdão, estou enxergando mal para caramba. Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15. Do verso 51 ao 58. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante.
Amém? Aqui o apóstolo Paulo ele vai falar para a igreja algo que era um mistério. Mistério é o quê? Aquilo que ninguém conhece. Ele vai revelar algo que ainda não era conhecido. Olha só o que Deus revela aqui através da vida do apóstolo Paulo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele está falando aqui a respeito do sono da morte, do corpo morrendo, a carne. Mas todos seremos transformados. O próximo, por favor. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Próximo. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Está falando a respeito do nosso corpo. Não precisa, deixa sem microfone, melhor. Pode deixar sem microfone. Graças a Deus a minha voz é forte e eu já acostumei. Eu aprendi a pregar sem microfone, graças a Deus. Então vamos lá. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Pode colocar o próximo. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é imortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que este nosso corpo de carne e osso vai ser revestido por um outro corpo, um corpo espiritual, um corpo glorioso, como é hoje o corpo do Senhor Jesus. Um corpo que não se corrompe, que não tem prazo de validade. Hoje, este corpo que nós temos, ele está fadado à destruição. Ele vai durar no máximo aí 120 anos, é a média que dura, no máximo. Isso que viverem muito. Mas o Senhor, quando ele soar a trombeta, esse corpo vai ser modificado num corpo de glória, num corpo que não tem necessidade de alimento, nem necessidade de descanso físico, nem necessidade de alimento, nem sono. O nosso corpo ele vai ser perfeito como é o corpo do Senhor Jesus. E um corpo assexuado, o que isso quer dizer? Um corpo que não tem gênero. Na glória não haverá homem e mulher. Na glória só vai existir adoradores de Cristo. Assim como são os anjos. Não existe anjo e anja. Anjo é anjo e anjo não tem sexo. Da mesma maneira vai ser nós lá na glória. Como assim? Certa vez, os saduceus, para tentar Jesus, fizeram uma pergunta: Senhor, além de Moisés diz que se uma mulher se casar e o marido morrer sem filhos, ela deve se casar com seu cunhado para que ele suscite filhos do irmão que morra. Aconteceu que uma mulher se casou com o primeiro irmão, ele morreu sem filhos, e assim o segundo, o terceiro, o quarto, assim foram 7 irmãos, por fim morreu a mulher. Na ressurreição, e os saduceus estavam dizendo isso porque eles não acreditavam na ressurreição.
Então eles perguntam: a ressurreição vai ser mulher de quem? Jesus fala assim: ó, nécios e tardios em compreender as Escrituras. Na ressurreição não haverá casamento, não se dão em casamento, porque na ressurreição não há homem e mulher. Quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar no corpo espiritual. Então tudo isso que é físico vai passar. Amém? Estão entendendo? Outra coisa que fala a respeito aqui no arrebatamento, lá no livro de 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 4, verso 13 em diante, diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui o apóstolo Paulo está falando na igreja de Tessalônica que eles não deixem de conhecer. Ser ignorante é ignorar o fato, tá? Então não sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Ele está falando dos mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. As pessoas no mundo, elas não têm esperança. Ah, morreu, nunca mais vou ver fulano. Nós não. Nós temos uma esperança. A nossa esperança é a vida do Senhor Jesus, que venceu a morte, e assim como Ele venceu, nós também nele somos mais que vencedores. No mundo existem pessoas que são vencedoras, né? Pessoas que vencem na vida, ganharam dinheiro, ganharam riqueza desse mundo. Nós não somos desses vencedores, nós somos mais que vencedores. Nós temos uma vitória que está muito acima disso. Nós venceremos a morte. Porque o Senhor Jesus diz que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E aquele que nele crê, nunca morrerá. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com Ele. Próximo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Espera um pouquinho, né? Pode deixar aqui. O que acontece aqui então? Olha só, a primeira coisa que vai acontecer no arrebatamento, todas as pessoas que morreram em Cristo, que tem um nome no livro da vida, todos eles vão ressuscitar. Assim que todos eles ressuscitarem, todos nós, Igreja de Jesus, que estivermos vivos, quando eu digo nós, Igreja de Jesus, eu não estou falando Assembleia de Deus, eu estou falando todo aquele que é fiel às Escrituras, independente de placa de igreja, de religião, independente de qualquer situação. Aquele que crê na Escritura, que obedece à Escritura, é a Igreja de Jesus. Então todos nós que somos Igreja de Jesus, seremos arrebatados junto com os mortos em Cristo, que também já ressuscitaram, e todos nós juntos vamos subir e encontrar com Jesus nas nuvens. O arrebatamento não é a volta de Jesus. O arrebatamento é o primeiro fato que acontece no decorrer de uma sucessão de acontecimentos
da vinda do Senhor Jesus. Então, o primeiro fato que acontece é o arrebatamento da igreja, dos que morreram em Cristo e dos que vivem em Cristo, ao mesmo tempo são transformados e elevados. Amém? É isso que esse texto está dizendo. O que acontece logo em seguida a isso? Na terra acontece o caos total. Na terra vão ficar procurando pelas pessoas que desapareceram. Que pessoas são essas? Os crentes. Aqueles que viviam uma vida com Deus. Vão ficar sendo procurados e não vão ser encontrados mais na terra. Se nós lermos lá no livro de Gênesis, fala a respeito de Enoque, o homem que andou com Deus, e que Deus o tomou para si, e ele não mais foi achado. Se você for ver no livro de Primeiro Reis, fala de Elias, profeta de Deus, que também foi arrebatado vivo. Deus o tomou para si no redemoinho, não foi da carruagem de fogo, tá? Veio a carruagem de fogo, separa ele de Elias, e ele é tomado no redemoinho para o Senhor. Então, o arrebatamento, ele é algo que é um fato que vai acontecer. Quando acontecer o arrebatamento, o anticristo vai se revelar aqui na terra. Por isso que o cenário no mundo já está todo praticamente pronto e preparado. Para quê? Para que o anticristo se revele e traga uma solução para a pobreza mundial, para a fome, para as guerras. Ele vai trazer uma aparente solução. E isso vai durar um período de 3 anos e meio. Isso é a primeira parte da grande tribulação. Nesses 3 anos e meio vai ter uma aparente paz mundial. Após esses 3 anos e meio, o anticristo vai tentar e vai conseguir impor o seu governo mundial. Só que o que ele vai fazer? Ele vai lá para Israel, lá para Jerusalém. Será construído um novo templo, já está sendo preparada, aliás, a construção de um novo templo lá em Jerusalém, aonde o anticristo vai se assentar e vai exigir a adoração. E todo aquele que não aceitar adorar o anticristo vai ser executado. Então, o que vai acontecer na terra? As pessoas, para conseguirem comercializar, para conseguirem comprar comida, elas vão ter que aceitar a marca da besta. Essa marca não é algo escondido, como muita gente diz por aí. Eu me mexi escondido embaixo da pedra. Não. A Bíblia diz que quem não tiver a marca da besta na testa ou na palma da mão não consegue comprar e nem vender. Então essa marca ela tem que ser visível. Porque a pessoa só vai conseguir comprar ou vender se a marca for vista. Tem muita gente falando e especulando muita coisa sem fundamento bíblico, gente. É necessário ler e estudar as Escrituras para entender o que vai acontecer. O arrebatamento, ele vai acontecer em qualquer momento, a qualquer hora. Talvez nós não cheguemos em casa hoje. Glória a Deus, se nós não chegarmos em casa é porque fomos para a nossa verdadeira casa, que é a morada celestial. Então, o que nós devemos fazer? Prestar muita atenção na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus. Porque a qualquer momento a igreja vai subir. Se você assiste jornal, eu assisto muito pouco, mas o pouco que eu assisto já é suficiente para eu ver que praticamente todas as profecias bíblicas já têm se cumprido.
Tem alguns vídeos também que às vezes a gente vê. Alguns são meio sensacionalistas. Cuidado com esses vídeos de internet. Nem tudo que é dito ali é verdade. Tem vídeo às vezes que eles usam meia verdade. Lembrem-se que Satanás, para tentar Jesus no deserto, ele usou uma meia verdade. Ele acrescenta a escritura. Mas não se deixe enganar. Procure meditar nas escrituras. Para não se levar por aí por qualquer vento de doutrina. Peçam discernimento de espírito. E o mais importante, todas as orações que vocês fizerem, peçam ao Espírito Santo. Espírito Santo, habita em mim, me enche, me transborda, me inunda com a tua presença. Espírito Santo, eu, sem o Senhor, não posso nada. Diga isso para Ele o tempo todo. Confesse ao Senhor Jesus que você precisa, que você tem sede, que você tem desejo da presença dEle em você. Para que Ele faça verdadeiramente morada dentro de você. Em todas as minhas orações, eu rogo, eu imploro para o Senhor Jesus, por favor, só não tire de mim a tua presença. Grandes são às vezes as faltas que eu faço, as dificuldades que eu passo, mas eu não me importo com as dificuldades, o que eu me importo é de não perder a presença de Jesus. Por quê? Porque as aflições que nós vivemos neste mundo é leve e momentânea. Não dá para comparar com o peso da glória de Deus. Isso que eu estou dizendo são as palavras que o apóstolo Paulo disse quando estava em uma das prisões, depois de ter sido açoitado. E ele diz: eu tenho consciência que a minha leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória de Deus. Então, não importa qual seja o sofrimento que a gente passa nessa terra, é leve e momentâneo. Por quê? Porque a glória que nós teremos é eterna. Tem noção que é a eternidade? A eternidade é aquilo que não tem fim. Não é 1000 anos. Não é 1 milhão de anos. Não é 1 bilhão de anos. É sem fim. E a eternidade é o que nos espera. Ou quando Jesus vier e arrebatar a igreja, ou quando nós descermos a sepultura. De todo jeito, nós vamos ter que passar pela eternidade depois daqui. Qual é a eternidade que você verdadeiramente tem buscado? Uma eternidade com Deus, ou uma eternidade do lado dos outros? Porque só existem as duas realidades. Não são duas suposições, são duas realidades. Ou nós viveremos uma eternidade com Jesus, ou uma realidade de dor, de sofrimento eterno no inferno. O arrebatamento da igreja ele vai acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz: estarão 2 no ninho, um será tomado, um será deixado. 2 estarão juntos numa mesma cama, um será tomado, outro será deixado. O que isso quer dizer? Em casal, um só é crente. Os 2 é uma só carne, enquanto é casal e está casado aqui na terra. Mas no arrebatamento, eita meu Deus, só vai subir quem for fiel. Eu não posso salvar minha mãe, eu não posso salvar meus filhos, eu não posso salvar minha família. Eu só posso salvar mim mesmo se eu for fiel. O que eu posso fazer? Pregar a palavra de salvação, para que eles aceitem na vida deles aquele único que pode salvar. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele é o único que pode nos salvar. Então busque o Senhor Jesus com tudo que tem, com toda a tua força, com todo o seu entendimento, em todo o tempo. E não deixa que as distrações corriqueiras deste mundo te distraiam. Porque um momento de prazer pode te custar uma eternidade de sofrimento. Não troque um momento do diálogo por uma eternidade que você fez. É muito sério isso.
Igreja, é muito sério isso, porque tem muita gente dentro das igrejas tão preocupada com as coisas dessa terra que está se esquecendo do céu. E o Senhor nos criou para viver com Ele. Esse é o desejo dele. Amém, igreja? Amém. Até o Espírito Santo me trouxe. Vigiem. Preparem-se para o arrebatamento, porque ele vai ocorrer a qualquer momento. Tá? Não é depois da grande tribulação, é antes. Porque está escrito, nós lemos lá no livro do Apocalipse 3, 10, certo? O Senhor vai guardar a igreja da tentação da tribulação que ela vir sobre todo mundo. Tem muita gente dentro das igrejas que está dizendo assim, ó, vai vir uma grande fome, vocês têm que se tocar no medo, vocês têm que se preparar por causa. Não se prepare para a grande tribulação, não se prepare para subir com Jesus, porque ele vai vir e ele vai nos levar com ele. Foi isso que ele disse. O resto é especulação. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade de falar com todos. Amém, meus irmãos?